Revelação do século, parte 3, específico para vocês que chegaram até aqui. Gente, para você entender essa revelação do século, parte 3, você tem que ter assistido a parte 2, que é a revelação do século, as datas espelhadas. Então, se você não assistiu ainda, assiste lá, porque é importante. É uma continuação, você não pode realmente assistir do final para o começo. Mas mais importante do que a parte 2 é a parte 1, que é crucial para você entender a revelação do século, parte 3. Então, eu peço de coração, se você ainda não assistiu esse vídeo, Revelação do século, parte 1, o fim das confusões, o nome do Eterno, pare o vídeo aqui agora, pare e vai lá assistir, porque as informações que estão lá são cruciais para você entender. E se você não assistir essa parte 1 e vir direto para a parte 3, além de você perder a combinação das coisas, você vai perder de ver como que elas se encaixam perfeitamente. Você vai perder de sentir a maravilhosidade disso tudo. Então, realmente, vai lá e assiste primeiro a parte 1, pausa o vídeo, vai ter um tempo que você vai poder assistir a parte 3 aqui, já sabe, começa aqui numa hora de vídeo. Depois que você assistir a parte 1, parte 2 também recomendo muito, você vem aqui para a parte 3, que é a revelação do século que eu vou fazer agora para você. Você precisa desse entendimento para entender aqui, para conectar todos os pontos dessa revelação do século, parte 3, o barro e o fogo. Partindo do princípio que você já assistiu a parte 1, já conhece quem que é o sopro da vida e quem que é a água da vida, nós vamos agora descobrir quem são aqueles que foram feitos de barro. Parece muito óbvio isso aqui, e realmente é, mas vamos lá para Gênesis, para você entender quem foi feito de barro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então nós, os homens, fomos feitos de barro. Como você pode ver aqui nesse clipe, os homens foram feitos de barro, e você que assistiu a parte 1 já sabe que os homens foram feitos de barro, mas como que foi feito de barro? Primeiro, Deus foi lá e molhou o barro para poder moldar o barro. Depois ele foi lá e queimou o barro para enrijecer o barro. E por último, ele assoprou o fôlego da vida para que o homem se tornasse alma vivente. Então, nós, os homens, fomos feitos de barro. Literalmente é isso que mostra Gênesis. Então, de muitas formas mesmo, nós somos como vasos para Deus, para Yahweh. Porque do mesmo jeito que ele moldou o homem do barro da terra, um oleiro molda no barro um vaso. Então, de muitas maneiras, nós somos vasos para Yahweh. E isso nós vemos em Isaías 64. Então, Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, o Pai nos fez a partir do barro. E nós somos como vasos. E se nós somos como vasos, para que serve um vaso, gente? Um vaso, se ele for útil, ele serve para colocar coisas dentro, especificamente coisas líquidas. Então, um vaso para Deus que seja útil, assim, que seja funcional, ele tem que estar inteiro. Porque do que adianta se um vaso, por exemplo, for desta forma, ou então for desta forma assim, todo bonito, todo adornado, pintado, com adornos, com maquiagem, mas depois que você tirar toda essa maquiagem, toda essa pintura, todos esses adornos, o vaso por dentro ser assim. De nada vale toda essa aparência exterior se o vaso está todo quebrado, porque não vai ser útil, não vai ser funcional para Deus. Porque qualquer coisa que você colocar aqui nesse vaso vai ser
desperdiçado, porque vai cair, vai acabar, vai desperdiçar pelo chão, porque ele não tem capacidade de reter nada, reter nenhum líquido aqui. Então, mais vale você ser um vaso simples, que funcione, que seja funcional, do que um vaso todo adornado, todo bonito, todo pintado, cheio de contornos, que sem isso tudo é um vaso todo quebrado, que é inútil para Deus. Isso aqui é para as pessoas que dão importância para a aparência exterior, mas não veem aquilo que está dentro. Deus, nosso Pai, vê aquilo que está dentro, então não importa como você seja por fora, Deus vê aquilo que está por dentro, e Ele só vai utilizar aqueles vasos que são úteis, que são funcionais. Por isso que isso aqui é muito importante. E agora eu quero ir lá com vocês, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, para Lucas capítulo 8. A parábola do semeador. Então vamos ler isso aqui, esse capítulo todo com vocês. Depois disso, Yahusha ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 apóstolos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, que tinha vindo sair de 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Então preste atenção nessa parábola, gente, que é muito importante. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito interessante essa parte aqui, que você vai ver lá. Uma parte que está escrita para todas as igrejas do Apocalipse 2 e 3. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significava essa parábola? Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, se você está vendo esse vídeo aqui agora, você foi muito abençoado, porque você vai entender algo maravilhoso da parte de Deus. Esse aqui é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então presta atenção, gente. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem e então vem o diabo e atira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. A semente que caiu sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Olha só o que Yahusha está falando aqui, explicando para os discípulos. As que caíram entre espigas são os que ouvem, mas, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Então, essa parábola aqui, maravilhosa, vai ser explicada para vocês aqui agora. Então, a semente da palavra de Deus. Então, nós vimos que a palavra de Deus é como se fosse uma semente. Gente, é muito óbvio isso. Para uma semente germinar, aonde você tem que botar? Você tem que botar a semente na terra ou no barro. Mas a semente ela não germina sozinha. Você pode botar 1 milhão de sementes no barro, que se o barro estiver seco, ela não vai germinar. Então, por isso que você precisa aguar essa semente para que ela possa germinar. Olha como maravilhoso é isso, gente, porque nós, o homem, somos feitos de barro, como você viu no começo, e nós sabemos quem é a água da vida, que é Yahusha. Então, quando nós temos a semente da palavra de Deus, vem Yahusha e água essa semente para que ela possa crescer e dar frutos.
porque a semente tem que ser colocada dentro do barro. E a parábola do semeador é esta aqui. O que adianta você colocar a semente num homem de pedra? Você pode botar a semente no homem feito de pedra, aguar essa semente e ainda assim não vai dar em nada, nada vai crescer, porque a semente não vai crescer dentro da pedra, do coração de pedra deste homem. Então, aqui é aquela semente que já é do inimigo, porque o inimigo tira, porque aqui não cresce nada. Mas aí tem aquelas sementes que são postas no barro, mas esse barro está cheio de espinhos, como nós vimos ali na parábola do semeador. Você água essa semente e ela até cresce, mas não amadurece e cresce sem frutas. Então é uma árvore que não dá frutos por causa dos vários espinhos, das preocupações da vida, dos prazeres dessa vida que se sufocam aqui, não deixam que essa semente amadureça e dê frutos. Daí nós temos aquelas que são postas em boa terra, que você coloca a semente da palavra de Deus, vem a água e a ruxa, lava essa semente, umidifica essa semente, e a semente brota e daí dá bons frutos. Aqui simbolizado pela laranja. Mas também tem uma quarta coisa aqui, que não está escrito lá na palavra, mas que você vai entender muito em breve, que é quando a semente vem sim em boa terra, ela é aguada, mas a fruta que nasce é uma fruta diferente da fruta da laranja, é uma fruta que aqui é simbolizada pelo limão, que é uma fruta azeda, amarga, ou então, em outras palavras, podia dizer uma fruta ruim. Como assim uma fruta ruim? Como assim? Bom, a laranja é uma fruta que você consegue, por exemplo, pegar do pé e rapidamente já comer a laranja, já chupar a laranja, porque é doce, é uma fruta leve, fácil de você utilizar. Já o limão, quem são aquelas pessoas que pegam um limão do pé e chupam o limão direto? Ou então, comem um limão. A fruta amarga, azeda do limão ainda é fruta, ainda é útil, porém ela precisa de um processo. Por exemplo, você precisa fazer um suco com ela, você precisa colocar na água, bater com açúcar, deixar mais processada para você conseguir aproveitar. E esses frutos aqui, simbolizado pelo limão, eu vou modificar esse fruto aqui para você entender do que eu estou falando. Então, este fruto supostamente amargo, ele é simbolizado pelo trigo. Gente, como assim? O trigo ainda é um fruto, ainda é algo que nasce de uma semente. Porém, ninguém pega um trigo e diretamente come, mastiga o trigo. Não existe isso. O trigo, ele é útil, ele é aproveitado, porém, você não come ele direto. Você não come ele direto da fruta, você tem que pegar ele e tem que processar ele, você tem que amassar, retirar as cascas, pegar a parte do trigo, moer, para transformar o trigo em uma farinha, e daí a farinha desse trigo é utilizado. Também você percebe que este fruto aqui que é dado, ele é um fruto que ele não pode ser feito em poucas quantidades, porque o que adianta para você ter um ou dois ou alguns poucos ramos de trigo? Nada. A quantidade de farinha que você vai fazer com essa quantidade de trigo é quase nada, ela vai ser completamente inútil. Então, para essa fruta você precisa ter uma grande quantidade, uma quantidade grande em massa. Precisa ter campos e mais campos de trigo para que todo esse trigo seja processado para transformar numa farinha, para que essa farinha depois vire pão, vire algo útil. Perceba bem a diferença, ainda é um fruto, ainda vem de Deus, ainda é utilizável, porém não é como uma laranja, não é como algo que você simplesmente colhe e já come. É algo que você tem que colher, tem que ter em grandes quantidades e tem que passar todo por um processo para você utilizar isso aqui. Porque não tem como você comer o trigo direto ali da árvore, da planta, que isso aqui vai ser ruim, não vai ser utilizável. E eu acho muito interessante também que parece bastante com os espinhos, se você parar pra pensar. Não foi intencional isso aqui, mas quando eu achei essa imagem, uma das poucas imagens que eu achei de trigo, eu achei muito interessante que foi parecido com os espinhos aqui que eu botei. Então, você percebe agora que ainda tem frutos, mas tem aqueles frutos diferentes.
Você precisa de um pomar pequeno de laranjas para você alimentar toda uma família de laranjas. Mas você precisa de grandes campos de trigo para você ter, para essa família, farinha o suficiente para fazer pães ou ser utilizável. Então você consegue perceber uma diferença aqui entre as pessoas que dão frutos. Porque realmente o trigo dá fruto, mas o fruto não é tão aproveitável quanto uma laranja. Não é tão fácil, não é tão pronto como uma laranja, vamos dizer assim. Então tem sementes diferentes que dão frutos, mas são diferentes também. Isso ali não está explicado ali na parábola da semente, ali na palavra do semeador em Lucas 8. Mas agora que você entendeu isso aqui, nós vamos ver agora tesouros em vasos de barro. Então, lá em 2 Coríntios 4, nós vemos isso aqui. Tesouros em vasos de barro. Interessante esse título colocado aqui, porque o título diz uma coisa muito importante, mas o versículo em si não diz o que é esses tesouros em vasos de barro, gente. Se você acabar lendo isso aqui todo em 2 Coríntios 4, você não vai ver nada disso. Não vai ver muita explicação sobre o que são esses tesouros em vasos de barro. Você vai ver algumas coisas escritas aqui, mas você não vai ver o que são esses tesouros em vasos de barro. Mas a revelação do século vai te mostrar aqui agora o que são esses tesouros em vasos de barro, gente. Então, como você já sabe, nós somos um homem, somos feitos de barro, somos como um vaso para Deus. E podemos ter tesouros dentro de nós. Tesouros colocados dentro de um vaso de barro. Então nós sabemos que se nós tivermos a semente da palavra de Deus, nós podemos ter a semente da palavra de Deus, mas primeiro tesouro que essa semente precisa ter é o que? Nós já vemos, é a água. E a água, como você já viu na revelação do século parte 1, é Yahusha, a água da vida. Então, quando nós temos a semente, quando a semente for plantada em nós, o nosso primeiro tesouro é a água viva, a água da vida, Yahusha, o Messias, o Salvador. Somente com a água esta semente pode brotar e dar frutos. Porém, este não é o único tesouro que nós podemos ter. E para você entender qual que é o próximo tesouro, primeiro nós temos que ver, depois que nós já temos Yahusha em nossas vidas, nós já temos a água da vida, nós temos que ler na palavra de Yahusha, o que ele enviou para nós. Então, lá na palavra, nós vamos ver aqui em João 16. Yahusha dizendo aqui, depois que ele já foi ressuscitado, depois que ele já se consolidou como a água da vida, ele diz: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, então eu, Yahusha, a água da vida, o enviarei. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, ele ia enviar o conselheiro. E realmente enviou, gente. O conselheiro, ele já explica aqui mesmo, ó, o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Olha só, gente, como forte isso aqui. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, Yahusha, a água da vida, está aqui falando que vai enviar o conselheiro, e realmente isso acontece lá em
Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, gente, olha só. Vou até marcar aqui. Pentecostes. Então, essa data é muito importante para nós. Extremamente importante. Porque ela foi uma data muito importante lá no princípio das coisas. Foi quando a igreja foi formada. E todo dia de Pentecostes nós deveríamos já estar acreditando que pode ser um dia muito importante para nós. Especialmente nós já estamos vendo a marca da besta, o anticristo prestes a entrar no cenário mundial, a guerra mundial quase estourando. Especialmente agora que nós estamos vendo todas essas coisas, que nós já vemos sinais do céu grandiosos, como o sinal de Apocalipse 12. Toda Pentecostes já deveria ser uma data muito importante para nós. Eu vou falar mais daqui a pouco, mas vamos continuar aqui mais um pouquinho. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Gente, vocês lembram da Revelação do Século, parte 1? Quem é o sopro da vida? Quem é o vento muito forte que entrou? Quem que enviou? Como que se é enviado o Espírito? É através do sopro. Então, o vento, o sopro da vida enviou um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram no que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, gente, línguas de fogo. Você já parou para pensar o que é línguas de fogo? Então, línguas de fogo. Tem algumas imagens aqui que eu achei que mostram mais ou menos o que seria uma língua de fogo. Imagina o formato de uma língua em cima da cabeça das pessoas, mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso daqui. Na verdade, foi descrito como línguas de fogo, porque é o que eles é o formato principal que eles viram, acharam e falaram que parece línguas de fogo. Porém, o que você acha que é isso aqui, gente? Línguas de fogo que eles viram, na verdade, é o Espírito Santo, é o Espírito de fogo, é um Espírito do Criador, do Pai e agora do Filho, que se tornou um só com o Pai. Então o Espírito dos dois enviou aqui e na cabeça deles pareciam línguas de fogo, mas isso aqui nada mais é do que a semente, gente. Essa aqui é a semente do fogo da vida que estava ali no dia de Pentecostes sobre todos aqueles que receberam já a água. Então, aqueles que já tinham recebido o batismo, já tinham recebido Yahushua, já tinham acreditado, eles estavam no dia certo, na hora certa, e eles receberam o fogo. Eles receberam o Espírito Santo, o Espírito do fogo. E eles falaram que são línguas de fogo, porém, línguas de fogo é como se parece ali, na verdade é uma semente, é como se fosse o Espírito do fogo ali estarem sobre eles. Mas você deve estar se perguntando, ué, eu sou um vaso feito de barro. O fogo não pega no barro. Muito menos ainda se o barro tem água dentro, se esse vaso tem água dentro. Como que você tem fogo, gente? E essa é a coisa maravilhosa, porque olha só, gente, olha só. Realmente o fogo não pega em barro, o fogo não pega em água. Então, no que fogo pega que seria o segundo tesouro que nós podemos ter dentro de nossos vasos de barro, que somos nós? Você só consegue botar fogo no óleo, gente. Óleo, azeite, como eles chamam algumas vezes. Isso aqui é maravilhoso, porque funciona perfeitamente. Isso aqui é muito, muito maravilhoso, gente. Você só consegue botar fogo se tiver óleo. Então,
O segundo tesouro é o óleo. Isso funciona tão bem porque você pode ter a água e o óleo dentro do seu vaso de barro, porque a água e o óleo não vão se misturar e o óleo vai ficar por cima da água, possibilitando você que coloque fogo na água. Então, fogo no óleo. E aí você tem o fogo da vida que pode estar aceso se você tiver óleo em cima desta água que você já recebeu, que está sendo aquilo que você precisa para ter frutos. Então isso aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso demais. E você consegue entender isso claramente agora, porque toda passagem que você vê na Bíblia, Espírito Santo, toda passagem que você vê na Bíblia fogo, você pode entender diferente agora. Toda passagem que você vê na Bíblia azeite ou óleo ungido, você consegue entender o que isso significa. Qual é o tesouro importante que você tem aqui dentro do seu vaso de barro. Isso é muito interessante, porque tem gente que recebeu a água, mas não recebeu o óleo. Tem gente que recebeu a água, tem o óleo, mas tem tão pouco que não pega fogo. Então isso aqui é maravilhoso, e uma das parábolas que você consegue entender isso aqui um pouco melhor é a parábola das 10 virgens, que por incrível que pareça, elas estão aqui com essa candeia feita de barro, que tem óleo dentro, e as virgens sábias têm óleo suficiente para que o fogo permaneça aceso, enquanto as virgens tolas não têm óleo suficiente e o fogo se apaga. Então a parábola das 10 virgens é maravilhoso para você entender isso aqui agora, porque o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Então, elas tinham a água, tinham um noivo, tinham Yahushua, mas elas não tinham óleo, não tinham o segundo tesouro. Já as prudentes, porém, levando óleo em vasilhas junto com suas candeias, levaram óleo junto, ou seja, elas tinham óleo suficiente para elas. E Yahushua demorou para chegar e todas elas ficaram com sono e adormeceram. Porém, à meia-noite ouviu-se o grito e as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas pediram para as prudentes um pouco do óleo, mas esse óleo você só faz individualmente. Então as candeias estavam apagando delas, elas não tinham óleo suficiente e o fogo não ia durar, ou seja, o fogo ia se apagar. Mas as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, para o casamento do Cordeiro, para o casamento de Yahushua, e a porta foi fechada. Então, agora você sabe quão importante isso aqui não é, porque a pessoa ela pode ter recebido Yahushua, ela pode ter a água da vida, ela pode estar dando fruto, mas se ela não tem o segundo tesouro, óleo suficiente, e esse óleo não é renovado todos os dias, o óleo eventualmente vai se esgotando, vai sendo consumido pelo fogo, até que o fogo apaga. E se você não tem o fogo, você não consegue entrar no casamento do Cordeiro, no casamento de Yahushua, da água da vida. Só vai entrar no casamento quem tiver o fogo aceso, o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho, que precisa de óleo, ainda que você tenha o seu vaso completo, ainda que você tenha dado frutos, ainda que você tenha água da vida e dê frutos. Se você não tiver óleo suficiente para que esse fogo continue queimando, você corre o risco de não entrar no casamento do Cordeiro. Então você consegue ver aqui a diferença das pessoas que creem em Yahushua, porque elas podem dizer que creem, mas tem uma série de coisas aqui que você precisa ter, tesouros que você precisa ter para que você entre aqui, seja arrebatado, seja preparado aqui para entrar no casamento do Cordeiro, que é o fogo da vida. Isso é muito maravilhoso, gente, é muito maravilhoso, porque o fogo da vida, se você parar para pensar, o fogo da vida está dentro de nós. O Espírito do Fogo, que lá 2000 anos atrás, em Pentecostes, entrou dentro da igreja até hoje em dia,
está aqui dentro de nós. E isso é muito maravilhoso. O arrebatamento revelará o fogo da vida. O fogo ainda está na terra. O fogo da vida que está dentro de nós ainda não foi glorificado como a água da vida foi. Yahushua, que é a água da vida, que veio depois do sopro da vida, que é o Pai, o Filho, veio aqui e ele foi glorificado depois que ele morreu e ressuscitou. E ainda não aconteceu a ressurreição, nem o arrebatamento, a transformação do fogo da vida que veio aqui depois da água da vida. Veio aqui em Pentecostes, foi enviado pelos dois, o fogo que está dentro de nós, que cremos, que temos o óleo suficiente. Este fogo que está dentro de nós ainda não foi glorificado, gente. E quando acontecer o arrebatamento, quando acontecer a ressurreição dos mortos, o fogo da vida vai ser glorificado dentro de nós. E os nossos corpos serão transformados em corpos parecidos com aquele de Yahushua. Basicamente, o que eu estou falando é que você será um ser eterno, gente. Você será um com o Pai e o Filho. Você será parte disso, parte dos dois. Você será o fogo da vida se você tiver fogo dentro de você, o fogo do Espírito Santo. Se você tiver isso, quando acontecer o arrebatamento, a ressurreição, então você será o fogo da vida. É muito mais do que ter o fogo da vida, você será. Isso é extremamente forte, gente. E a própria palavra de Deus mostra isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, em João 10. Olha só. João 10. A incredulidade dos judeus. Olha, quem é incrédulo não consegue receber o fogo da vida. Não consegue receber essa bênção maravilhosa, astronômica, gente. Olha só. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Yahusha é um simples homem, mas se apresentava como a água da vida, como Deus. E isso era revoltante para os religiosos, para os judeus, para os fariseus. Por isso que eu falo para você que está vendo esse vídeo aqui agora, que está entendendo isso, não passe para qualquer pessoa, porque há muitas pessoas hoje em dia, no fim dos tempos, também religiosos, também fariseus, que não vão conseguir entender o que eu estou sendo falado para você, o que eu estou falando para você, apesar de todas as confirmações, apesar de toda a simplicidade e a maravilhosidade disso. Vai ter muita gente que não vai entender e vai achar que você está blasfemando, vai achar que você está fazendo uma coisa errada, porque você está acreditando que você será como Deus. Mas olha só o que próprio Yahushua disse aqui no versículo 34. Não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses. Ou seja, Yahushua está falando, vocês são deuses, se ele chamou de deuses, deuses, gente, aqueles a quem veio a palavra de Deus. E a escritura não pode ser anulada. Então, para aqueles que veio a palavra de Deus, para aqueles que Yahushua veio, estes podem o quê? Ser chamados também de deuses. Isso está lá em Salmo, se eu não me engano. Aqui, né? Salmo 82, versículo 6. Então, o próprio Yahushua está falando para as pessoas para a qual a palavra de Deus veio. Vocês são deuses. Por quê? Porque você pode ter o fogo da vida dentro de você, gente. E você consegue entender isso cada vez mais, porque Yahushua chamou conselheiro, ou em outras palavras, consolador. E, gente, se você já assistiu algum filme, algum seriado onde as pessoas estão perdidas dentro do mato sozinhas, no momento que elas conseguem fazer o fogo, elas se sentem consoladas. Por quê? Porque o fogo consola de verdade. Então, consolador por quê? Porque o fogo consola. Mas o fogo também é algo que pode ser usado para guerra. Então, o exército de Deus, Deus não vai lutar com o ar nem com a água. Ele vai lutar com o fogo. Então, por isso que o exército de Deus vai ser revelado agora, no final da Era da Graça, no arrebatamento, que vai ser o fogo da vida, que vai lutar por Deus. Então, começa a pensar em todas as passagens que tem fogo.
aqueles que serão provados pelo fogo, aqueles que vão ficar aqui na tribulação, que vão ter que ser refinados pelo fogo. Você consegue perceber agora a magnitude que é isso, de ter o fogo da vida dentro de você? Isso aqui é algo maravilhoso. Vale a pena você sacrificar qualquer coisa para manter isso aceso dentro de você. E é isso que fala a outra passagem aqui, de Lucas 12, olha só. Prontidão para o serviço, Lucas 12. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Gente, Yahushua está falando isso aqui. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando, gente. E é exatamente isso que nós temos feito nesse canal há muito tempo. Nós estamos vigiando já porque nós vemos os sinais dos tempos. Nós vemos que está muito perto este momento de acontecer. Quando o Senhor volta para nos tirar aqui deste mundo, desta tribulação que vai vir aqui no mundo. Felizes então os servos que permanecerem serem encontrados vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então o próprio Senhor afirma que virá servir aqueles que estavam vigiando. Ainda que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. E é isso que eu peço para vocês sempre aqui nos vídeos. Mantenham-se preparados, mantenham-se vigiando, mantenham-se acreditando, conservem acesas as suas candeias para que você seja feliz quando o Senhor voltar, porque Ele está muito perto. Diante de tudo que nós estamos vendo, Ele está extremamente perto. É como se Ele estivesse já na porta, prestes a abrir para entrar. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam vocês assim preparados. Olha só, porque o Filho do Homem virá uma hora em que não o esperam. E esse versículo aqui eu percebi hoje ainda, que ele acaba com um pós-tribulacionismo. Por quê? Porque se o arrebatamento fosse ser pós-tribulacionista, todos nós sabíamos a hora exata de esperar o Filho do Homem. Que é quando? No final da tribulação, quando se finalizarem os 7 anos, desde quando o anticristo foi revelado e fez o pacto com muitos. Nós iríamos saber exatamente o dia, eu diria, a hora em que o Filho do Homem ia estar vindo, no final da tribulação. Porém, como nós estamos esperando antes da tribulação, nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir, porque ele vai vir antes da tribulação. Pode ser um pouco mais antes ou um pouco menos antes, porém antes. Então nós não sabemos. E é isso que ele está falando aqui. O Filho do Homem virá numa hora em que nós não esperamos, nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar preparados, vigiando e sempre mantendo acesos a nossa chama de fé, nossas candeias, para sermos encontrados preparados quando ele vier. Porque nós não sabemos, mas continuamos, permanecemos preparados. E é isso que nós temos que ser. Então isso aqui é muito forte mesmo, e você consegue entender a magnitude, a maravilhosidade disso tudo, gente. Tem mais um versículo aqui para mostrar para vocês, é isso aqui, ó, obreiro aprovado por Deus. Uma grande casa há vasos, não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, por isso que nós temos que ser vasos com tesouros dentro, que é a água, e também o óleo, que pode ser o fogo. Então, gente, agora vocês conseguem entender a maravilhosidade disso tudo. O barro somos nós fomos formados do barro. E o tesouro que nós podemos ter, primeiro é a água. Veio a água primeiro para nos purificar, para nos santificar, para nos lavar, para nos moldar. A água viva, Yahushua HaMashiach, o Espírito vivo da água, ele veio aqui primeiro e deu essa vida para nós. E agora que ele se tornou um só com o Pai, com o sopro da vida, que deu a vida para todos desde o início, então agora nós podemos ter o óleo, que é o que precisa ser
precisa existir para que tenha o fogo da vida em nós. E se nós tivermos esse fogo da vida, na hora que a água vier buscar, então nós seremos como eles, seremos o fogo da vida, o exército de Deus, aquele que será vaso honroso e útil para o Pai, para o Filho. Nós seremos a terceira pessoa ali dessa terceira pessoa aqui, que é o fogo da vida. Então por isso que você que entende agora, quando eu disse para vocês no final daquele vídeo lá, o que seria a Trindade, gente? E nós faríamos parte disso, nós somos o fogo da vida. Então tem o Pai, tem o Filho, e o fogo da vida ainda está aqui, não foi glorificado ainda, está esperando o arrebatamento, a ressurreição, para ser manifestado. E também tem aquela passagem que eu não achei ainda, mas se procurar, acho que acha. Toda a natureza geme com grande expectativa. Aqui, ó, Romanos 8, é isso mesmo. 8, 22. Vida pelo Espírito, vida pelo fogo, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, gente. Então, agora você sabe qual é a glória que será revelada em nós. Porque nós brilharemos, nós seremos deuses, literalmente, como Yahushua disse. Fogo da vida. Toda a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então seremos também filhos de Deus como Yahushua, através do fogo da vida. A própria natureza espera, tem a esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então olha, gente, isso aqui é muito forte mesmo. Não tinha planejado falar isso aqui, mas eu achei agora. Toda a natureza espera com grande expectativa a revelação do fogo da vida, dos outros filhos de Deus, que seremos nós. Seremos nós que estivermos prontos agora nesse fim dos tempos, gente. Agora, antes do anticristo se revelar. Nós seremos os outros filhos de Deus que iremos libertar aqui da escravidão a natureza, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, que somos o fogo da vida. Nós também gememos interiormente, por quê? Porque nós estamos esperando ansiosamente a nossa adoção, o arrebatamento, a redenção do nosso corpo, a ressurreição, para que nós sejamos salvos e transformados num corpo glorioso, como aquele da água da vida, Yahushua. E essa esperança não é uma esperança que nós conseguimos ver, porque quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos aquilo que não vemos, aguardamos pacientemente, e é isso que nós temos feito, aguardando pacientemente o arrebatamento, que nós sabemos, diante de tudo o que está acontecendo, que está extremamente perto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade do Pai de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, maravilhoso, olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a água da vida é o primogênito de muitos irmãos. E aos que ele predestinou, também chamou, e aos que ele chamou, também justificou, através do sacrifício da água, e aos que ele justificou, ele também glorificou. Então, o fogo da vida será glorificado agora na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, muito em breve, antes do anticristo dar as caras. E olha só a oportunidade que você que está vendo esse vídeo, que entendeu isso tudo, está recebendo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Não tem nada nessa terra que vale mais a pena do que isso.
É muito, muito forte você imaginar a liberdade que você vai ter quando tudo isso for manifestado em você, se você tiver aceso a sua candeia, se você estiver preparado. Nós somos a última geração, a geração final, a geração que vai ver isso, já está vendo, e que podemos ser aqueles que não passarão pela morte, mas seremos transformados em um instante para se tornar fogo da vida, os últimos aqui, que serão os primeiros, o fogo da vida. Irmãos de Cristo glorificados em seu próprio corpo, esposa de Cristo, por isso que lá em Gênesis, Adão viu Eva e falou: você é carne da minha carne, então você é parte de mim. E a Yahushua vai falar assim: você também tem o mesmo corpo que eu, glorificado, então você é minha esposa. Então será maravilhoso isso que nos está aguardando muito em breve, gente. Pode ser muito bem neste Pentecostes que aconteça aqui finalmente o arrebatamento. Pode muito bem ser, então creia, porque se for, será maravilhoso, tudo será diferente, tudo será maravilhoso, será extraordinário, algo que a gente nunca nem imaginou. Essa é a revelação final aqui do século parte 3, o barro e o fogo. Nós somos o barro, podemos ter o fogo da vida, o espírito do fogo dentro de nós, e um dia seremos transformados em corpos glorificados, no fogo da vida glorificado, assim como está prometido na palavra de Deus. Esta é a revelação do século. Imagino que você deve estar extremamente arrepiado aqui na sua cadeira, porque isso aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo.